No começo da história humana existia um jardim, e no meio desse jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você lembra que o conhecimento do bem estava misturado com o conhecimento do mal? Vamos ver junto o que a Bíblia fala sobre esse tipo de mistura? Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio da série No Deserto. Esse é o 5º episódio e a gente vai conversar um pouco sobre Corá, a rebelião de Corá que aconteceu a partir do capítulo 16 de Números. No último episódio, alguns espiões voltaram contando para o povo de Israel que a terra que eles iam conquistar era uma terra muito difícil, muito dura, e começaram a desanimar o povo. Somente 2 pessoas, Josué e Caleb, voltaram trazendo uma notícia boa, positiva, e eles quase foram apedrejados por causa disso. Se você ainda não assistiu aquele episódio, clica no link que está aparecendo aqui na sua tela para você ficar por dentro daquela história. Mas o fato é que as coisas ficaram muito mais tensas. Depois que eles quase apedrejaram Josué e Caleb, se levantou um homem chamado Corá. Ele era da tribo de Levi, ele era responsável por cuidar do tabernáculo. E ele estava insatisfeito com isso, ele queria na verdade uma posição de liderança muito maior. Então, ele se juntou com outros insatisfeitos, que eram Datã, Abirão e On, para fazer uma revolta contra Moisés e toda a liderança do deserto. É muito interessante que esses outros 3 líderes que se juntaram com Corá, eles eram da tribo de Ruben, que era a primeira tribo que tinha nascido de Israel. Só que eles não receberam a função de primogênitos, não receberam a liderança de Israel, porque o antepassado deles tinha feito muita coisa errada. E eles estavam revoltados contra isso, eles queriam ser os líderes. Então eles se juntaram com Corá, que queria o cargo de Arão, de Moisés, para começar a grande revolta do deserto. E eles usaram a estratégia do inimigo lá do Jardim do Éden, misturando o bem com o mal, a verdade com a mentira. No versículo 3, eles dizem assim: já basta, chega, toda a congregação é santa, todas as pessoas são santas, separadas para Deus. Então por que vocês, Moisés e Arão, estão se levantando acima dos outros, se colocando acima dos outros? Veja que esperto que ele está sendo aqui. Ele pegou uma verdade e misturou com uma mentira. É verdade que todo o povo é escolhido por Deus? Sim. O desejo de Deus é que todo o povo seja santo? Sim. Qual é a mentira? A segunda parte. Deus mesmo escolheu Moisés para liderar e escolheu Arão para ser o sumo sacerdote. Isso não foi desejo deles desde o começo. Lembra que Moisés nem queria estar lá na frente de todo mundo. Então a gente vê uma mistura de mentira com verdade para poder formar um argumento que pudesse convencer as pessoas. No versículo 13, isso continua. Eles falam: vocês nem nos trouxeram para a terra que mana leite e mel. A gente vai morrer aqui no deserto. Veja que novamente tem uma mistura aqui de mentira com verdade. Eles estavam a caminho da terra, eles não tinham chegado ainda. Então é verdade que eles ainda não tinham chegado nessa terra que tinha sido prometida para eles. Mas é verdade que eles iam morrer no deserto? Não, Deus estava cuidando deles o tempo todo. Isso é o que a gente chama de sofisma. É uma mistura de verdade com mentira para poder convencer alguma pessoa. Foi isso que o Corá, da tribo de Levi, junto com os outros 3 líderes da tribo de Ruben, Datã, Abirão e On, mais 250 homens importantes, líderes, fizeram. Eles juntaram todas as pessoas para ficar contra Moisés e Arão. Eles se esforçaram bastante para isso. Fizeram o povo todo ficar contra o seu líder. E mais uma vez, Deus mostrou que ele, na verdade, era o líder daquele povo. Veio fogo do céu e queimou esses 250 líderes. E o que aconteceu com Corá e a casa dele? Abriu um buraco no chão, uma cratera, e engoliu a casa do Corá e tudo que estava ali em volta. Ele e a família dele que estava com ele desceram vivos direto para o fundo da terra. A Bíblia diz que os filhos de Corá, Assir, Elcana, Abiasaf, não morreram. Provavelmente eles discordaram do pai naquela revolta e morreu somente o Corá mesmo. Deus foi justo e colocou o castigo somente em quem tinha pecado de verdade. Mas veja que história terrível. Como o povo todo começou a ficar contra Moisés e Arão por causa daquela mentira misturada com verdade, você já sabe o que acontece nesses episódios. Começa uma praga e começou uma doença a se espalhar pela comunidade inteira. Morreram 14.700 pessoas.
mais aqueles 250 líderes, mais as famílias de Corá, Datã e Abião. Isso é muita gente. E isso ensina pra gente o perigo de pegar uma verdade de Deus e misturar com uma mentira que vem do nosso pensamento, do nosso orgulho, da nossa inveja por alguém. Isso aconteceu também em outros episódios da Bíblia. Tem um momento que está registrado em 2 Samuel, capítulo 16, que Davi precisa sair de Jerusalém, às pressas, fugido. E nesse caminho aparece um homem chamado Ziba. Ele era servo de Mefibosete, um amigo do Davi. Esse Mefibosete, amigo do Davi, não conseguia andar, então ele não conseguiu sair fugido às pressas de Jerusalém. Ele não conseguiu correr rápido, então ele ficou em Jerusalém mesmo. E veio o Ziba, que era servo dele, e começou a falar para o Davi que o Mefibosete não saiu de lá, ficou em Jerusalém mesmo, porque agora ele estava contra o Davi. Olha que mais uma vez a gente encontra aqui um sofisma. É verdade que o Mefibosete não conseguiu sair de Jerusalém, ele ficou lá. Mas é mentira que agora o Mefibosete estava contra o Davi. Mais pra frente, no mesmo capítulo, a gente encontra mais um sofisma. Simei aparece com pedras para poder tacar no Davi, dizendo que ele merecia sair fugido de Jerusalém, porque ele ficou no lugar de Saul, que foi o rei antes dele, e que ele era um homem muito violento, cheio de sangue, que queria matar a família do Saul. É verdade que Davi ficou no lugar de Saul? Sim. É verdade que Davi era um homem violento e que tinha ódio contra a casa do Saul? Não é verdade. Nessa história, a gente percebe que o Ziba e o Simei também usaram sofismas para poder enganar as pessoas e fazer uma rebelião, uma revolta. Isso acontece quando o nosso coração está cheio de orgulho, cheio de inveja e quer pegar o lugar de outra pessoa, quer ser o líder no lugar de outra pessoa e não aceita a decisão que Deus colocou, porque Deus escolheu cada líder, cada autoridade que está acima de nós. Revolta não é o caminho. Misturar a mentira com a verdade é como se a gente pegasse um pouquinho de veneno e colocasse em uma comida muito boa que a gente vai comer. Mesmo que aquela comida é boa, mas se a gente tem um pouquinho de veneno ali em cima, não presta mais, aquilo vai nos matar. A gente não pode pegar a verdade de Deus e misturar com um pouquinho de mentira, um pouquinho de falsidade, um pouquinho de coisa errada, porque aquilo com certeza vai nos matar. Graças a Deus que ele é justo. E os descendentes do Corá, os descendentes dos filhos do Corá, que não morreram naquela revolta, porque eles não se juntaram com o pai deles, que era o Corá, se tornaram depois grandes músicos dentro do templo. Eles continuaram servindo no templo mais pra frente. E isso aconteceu lá nos tempos do Davi. Uma das músicas que esses descendentes de Corá escreveram foi o Salmo 85. E no versículo 11, eles dizem que da terra, desse buraco que estava na terra, vai nascer o que no lugar? A verdade, ou algumas traduções, a fidelidade. Em hebraico, Emet, que é a verdade mesmo, acompanhando do começo ao fim da história a mesma versão, sem distorção, sem erro. A verdade tem que nascer da terra. E o que não é verdade vai afundar na terra, até a terra cair toda. Se a terra tá caindo, se a terra tá desmoronando, é porque tem sofisma, tem mentira misturada com verdade. Isso vai pro abismo, isso vai ser aterrado. Deus quer limpar a nossa vida de toda mentira, para que a verdade dele, que é o próprio Jesus, possa morar dentro da nossa casa e fazer crescer vida dali, não fazer que a gente se afunde dentro da própria inveja ou do próprio orgulho. Misturar mentira com verdade é o jeito mais rápido de destruir o mundo. É muito bom a gente aprender com os erros dos nossos antepassados para que a gente não cometa o mesmo erro. A Bíblia é um livro cheio de exemplos e quando a gente não se atenta para alguns deles, a gente mesmo acaba fazendo igual na nossa vida. Em algum momento a gente vai precisar aprender as coisas que a gente precisa aprender. É melhor então olhar para essas histórias e consertar o nosso coração para que a gente não precise passar pela mesma coisa. No próximo episódio, mais algumas pessoas vão morrer. E por muito tempo, o próximo tema foi considerado um dos mais difíceis de entender de toda a Bíblia. Mas a gente vai virar algumas chaves. Então antes de ir para lá, se você gosta desse conteúdo, deixa o seu like e se inscreve no canal ativando o sininho para não perder as notificações dos próximos estudos. Que Jesus abençoe a sua casa, que nasça a verdade da sua terra e te dê Shalom.